Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e nesse vídeo a gente vai terminar a nossa conversa sobre os tipos astrológicos masculinos que nós começamos num vídeo que eu postei, eu acho que há 2 semanas atrás, mas eu não tenho certeza. Então, se você não viu esse vídeo, no qual eu conversei um pouquinho sobre os homens de fogo e de ar, dá um pulinho lá e depois você volta para esse daqui. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre os tipos masculinos astrológicos de terra e de água. São 2 elementos femininos, portanto, esses são os homens, minha gente, que são mais calmos, são mais tranquilos, são mais introspectivos, geralmente são mais... precisam de mais tempo, digamos assim, muitas vezes para tomar uma decisão, para agir, para se abrir, né? Eles não se abrem com todo mundo o tempo inteiro, eles são mais fechadinhos, né? Podem ser mais tímidos também. Então, dos homens de terra, a gente tem 3 subtipos: os homens de Saturno, os homens de Vênus e os homens de Mercúrio. Lembrando, gente, que tanto Vênus quanto Mercúrio regem signos de ar e signos de terra também. Vênus também rege Libra e Mercúrio também rege Gêmeos, mas são faces diferentes desses planetas, ok? Então vamos começar conversando sobre os homens de Saturno, Capricórnio. Os homens que são de Capricórnio têm o Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, Ascendente, Vênus ou Marte em Capricórnio. Eu tô tentando dar para vocês aí o que vocês podem procurar no mapa para formar esse perfil, ok? Ou Saturno na casa 1, no ascendente. São homens muito trabalhadores, muito dedicados, extremamente comprometidos com a realidade, tá? Com ter dinheiro, com ter, né, com sucesso, né, o trabalho, a carreira, comprar as suas coisas, ter as coisas é muito importante para esses homens. Como eu falei, eles têm uma ambição profissional muito grande, financeira muito grande. São homens que são capazes de fazer muito, têm uma estamina para o trabalho muito grande, né? O que eles realmente querem é ter o resultado, produzir nesse mundo e ver o resultado desse produto, né? Então são homens que geralmente preferem vidas mais compromissadas, com rotina, com consistência, preferem relacionamentos com mulheres que são mais tradicionais, que são mais, digamos assim, conservadoras no jeito delas, de certa forma, né? Eles são mais tradicionalistas mesmo. Então, por exemplo, um homem que tem muito Capricórnio no mapa, ele pode preferir que ele seja aquele que ganha mais na casa, por exemplo, né? Que ganha financeiramente mais. Ele pode preferir um tipo de relacionamento mais nesse estilo tradicional, né, em que o homem ele é o provedor e a mulher fica em casa, enfim. Não são todos, tá, gente? Mas é uma coisa bem comum da gente ver no mapa do homem de Capricórnio, que tem Saturno muito forte no mapa, essa tendência ao tradicionalismo, conservadorismo, né? Porém, são homens que podem muitas vezes colocar o trabalho, o dinheiro na frente de tudo, na frente da hora com os filhos, da hora com a esposa, com o esposo, né? Se ele, dependendo da orientação sexual. E ter que conviver com alguém que coloca sempre as responsabilidades, o dinheiro e o trabalho na sua frente pode ser bem complicado. Tem um filme muito antigo com o Nicolas Cage, que acho que é Um Homem de Família. Nesse filme, esse homem acaba escolhendo ser o caminho do sucesso em detrimento da mulher que ele amava, né? E aí, anos depois, ele tem essa experiência de Natal, né, na qual ele vê como seria a vida dele se ele tivesse escolhido aquela mulher, ter uma família com ela, enfim, se ele não tivesse escolhido a carreira. Então, de muitas maneiras, para o homem que tem muito Capricórnio, muito Saturno, ou Vênus em relação a Capricórnio e Saturno no mapa, ele precisa tomar essa decisão em algum momento, se ele vai, de fato, escolher amar, ou se ele vai amar só o dinheiro, só o trabalho, só a matéria. Os homens de Vênus Touro, né? A Vênus de Touro ela é diferente da Vênus de Libra, porque Touro lida com o corpo, lida com a terra, é o físico, né? Por isso que ele é sensual, né? A sensualidade do signo de Touro vem daí. Já Libra é uma beleza, o lado de Vênus mais romântico, mas é idealizado.
o romântico de touro não é nem um pouco idealizado, é bem físico, né? Então os homens de touro são muito sensuais, têm uma conexão muito forte com os sentidos, são homens que geralmente cozinham bem, gostam de cozinhar, eles gostam das experiências dos sentidos. Então tudo que envolve sentidos eles querem fazer bem, né? Então vocês podem imaginar todos os nossos sentidos e quais são as experiências que você tem com cada um deles e que esses homens querem ser os melhores, digamos assim. Por isso que eles são conhecidos aí na astrologia como bons amantes, né? São geralmente homens que gostam de gostam de ficar confortáveis e não sair mais dessa posição. Então, uma coisa que a gente vê com touro, os homens de touro, muitas vezes, é essa coisa de ficar preso ali numa situação que não vai pra frente, estagnação. São homens que às vezes é difícil fazer eles se mexerem, né? Depois que eles encontram conforto num lugar, eles não querem mais sair dali. Então, muitas vezes, eles enrolam para tomar uma decisão, enrolam para fazer uma mudança, né? Podem enrolar a namorada durante muito tempo, não é porque eles não gostam dela, mas é porque eles não gostam de mudança, tá tudo tão bom desse jeitinho aqui. Então, assim, existe esse lado dos homens de touro, né? Dos homens que têm touro muito forte no mapa, seja no Sol, a Lua, Vênus, Ascendente, enfim. Mas são homens que amam muito, têm uma relação muito forte com as suas raízes, né? E são homens que querem resolver sua vida cedo. Geralmente o homem taurino clássico, ele quer resolver a vida cedo, ele quer ter logo o trabalho dele, logo a esposa dele ou o esposo, né? Ele quer ter logo uma situação de vida resolvida, entende? Eles não gostam de mudanças, eles não gostam de muitas experiências, assim. Então, quanto mais rápido eles puderem se sentir confortáveis e seguros, melhor para eles. São muito teimosos, né? Quando eles se determinam alguma coisa, eles vão até o final, mas também podem ser, assim, muito turrões, assim, uma pessoa que você não consegue dissuadir. Quando ele vê um caminho para ele seguir, fica difícil de você mudar a ideia daquele homem. Então você imagina num relacionamento com alguém em que você não consegue dialogar porque aquela pessoa, ela já sabe o que é melhor. São homens bem ciumentos, tá, gente? O ciúme de touro, gente, é um ciúme mais voltado para posse mesmo, né? O que é meu, né? Geralmente o homem de touro, ele não gosta que você dirija o carro dele, né? Que você pilote a moto dele. Portanto, também não vai gostar que a mulher ou o marido ou a pessoa com quem ele tem um relacionamento fique por aí, né? À disposição de outras pessoas. Então, relacionamentos abertos, geralmente para um homem de touro clássico, não tá em jogo. Nosso último subtipo da Terra é Virgem Mercúrio. Mercúrio também rege o signo de Gêmeos, só que existem dois tipos de Mercúrio. A gente tem Mercúrio no Sol, Mercúrio da luz, Mercúrio do dia, que é o Mercúrio de Gêmeos, que é muito mais expansivo, muito mais voltado para a conversa, para a interação, né? Já a conexão de Mercúrio noturno, de Virgem, Mercúrio-Terra, é mais observar, se conectar com as pessoas através da observação, muito mais do que através da conversa, né? Apenas. Não que os virginianos não gostam de fofocar, porque gostam sim, mas de uma maneira um pouco mais sutil que os geminianos, tá? Então, assim, uma coisa que a gente vai ver no homem de Virgem é uma necessidade de estratégia muito grande. Gostam de fazer planos e eles querem que as coisas saiam exatamente como eles planejaram, né? Essa coisa do detalhe, do controle, né? Eles têm uma coisa com controlar, tá? Tanto que virginianos também são homens ciumentos também, né? Principalmente por causa dessa necessidade de controle que eles têm muito grande na vida, tá? Com tudo. Então é aquele homem que cada passo que ele dá é calculado, é estratégico, né? Se ele falou porque ele queria ver a sua reação, né? Eles são homens, assim, muito inteligentes, tá? Mercúrio de Virgem, ele geralmente fala de homens que escrevem muito bem, homens que se comunicam muito bem através da escrita, homens que são muito estrategistas, como eu falei, são grandes planejadores, mas têm a dificuldade de controle, de muitas vezes
ser compulsivo com a organização, com a ordem, né? E podem ser meio chatos, né, gente? Desculpa os homens de Virgem, ou que tem Mercúrio, ou que tem homens que têm ascendente em Virgem, Sol em Virgem, Lua em Virgem, né? Vocês podem ser um pouco chatos, né? Porque quando a gente quer que tudo saia de um jeito, perde um pouquinho da espontaneidade, né? O espontâneo também é importante. Então, o homem de Virgem, o que tem Virgem em destaque no mapa dele, ele precisa aprender a ser mais natural e não achar que tudo tem que passar ali por um rascunho, que eu tenho que me preparar, né? Marina, deixa eu me preparar para eu apresentar isso aqui, porque eu tenho que saber exatamente o que está escrito. Às vezes vai ser uma piada do momento que vai ser o seu jogo com as pessoas. Eu vou fazer uma palestra e eu preciso ser espontânea, eu preciso ser natural naquela palestra, né? Mas o homem de Virgem, ele pode querer sempre que tudo seja rascunhado antes, né? Que tudo seja ensaiado antes. E isso às vezes torna um pouco difícil, porque quando você tem que lidar com uma pessoa que tudo ela sabe como fazer, tudo ela já determinou qual é o método para ser feito, pode ser um pouco frustrante, né? E são homens um pouco críticos também, podem ser às vezes assim, ó, nem prestam atenção no que falaram, já falaram que o seu cabelo não tá bom, que a sua maquiagem tá borrada, porque eles são muito detalhistas, né? Eles veem os detalhes, então eles estão me olhando aqui e eles podem estar vendo algum detalhe sobre mim aí, né? E teriam comentários a fazer. Olha, Marina, seu livro não está de pé corretamente. Peraí, deixa eu ver. Eu sempre fico confusa aqui, gente. Tô totalmente contra-intuitivo isso aqui. Assim, ó, Marina, agora sim. Agora sim. Acaba falando, né? Quando vai fazer algum comentário, né? Ele vai reparar que você cortou o cabelo, mas ele pode não achar que seu cabelo tá bonito, mais curto, e ele vai falar. Enfim. Então existe esse lance também de uma crítica excessiva quando a gente tem Virgem muito forte. Aquele homem é um homem muito virginiano. Agora vamos falar sobre os homens da água, né? Do meu signo. Os homens, meus irmãos de signo, de elemento, né? A água é o elemento mais feminino do zodíaco. Então, os homens de água, eles são extremamente femininos, no sentido de que eles são mais internalizadores, digamos assim. E quando eu digo feminino aqui, gente, eu não tô falando feminino de feminilidade. Eu tô falando de receptividade, eu tô falando de receber, de perceber, de sentir. Eles são muito mais conectados com os sentimentos do que os homens de terra, ar e fogo, tá? São homens que podem parecer muito durões por fora, porque eles sabem, eles não querem mostrar, às vezes, o quanto eles são emotivos, mas por dentro eles são, ó, fofinhos. Assim, no personagem do Stallone no filme Rocky, né? Eu diria que ele era ali um canceriano, né? Você vê que ele por fora ele era um lutador, mas quando você vê a vida íntima, a vida pessoal dele, ele é um cara que ele gosta de uma mulher que não era assim uma mulher sexy, né? Uma moça, né, comum, uma moça normal, e ele gosta dela, ele se apaixona por ela, casa com ela, tem filho com ela e fica com ela, entende? Ele tinha um temperamento mais tranquilo, o lutador era só do lado de fora. Pra mim, ele me passa muito a vibe dos homens da água, tá? Então a gente começa falando de Câncer, né? Começamos falando sobre os homens da Lua, né? Homens que têm muito o signo de Câncer no mapa, ou seja no Sol, seja no Ascendente, seja em Vênus, Marte, ou os homens que têm a Lua no Ascendente, tá? A Lua no Ascendente é muito parecido com o Ascendente em Câncer nos homens. Geralmente o homem, ele mostra mais o que ele sente, né? Ele é mais emotivo, mais ligado à família, também Lua na casa 4, enfim. Esses homens são muito conectados com a família, muito conectados com ter uma família. Eles querem casar, eles querem ter filhos, eles querem... Gente, olha só, isso aqui é pra você ser branca pra caramba. Eu cocei 1 segundo e olha só como é que tá. Essa daqui eu apoiei. Enfim, eles são homens muito conectados com o lugar de onde eles vieram, com as pessoas que eles encontraram lá. São muito apegados à sua terra, né? Os homens cancerianos, eles são... Tem uma série chamada Yellowstone e
o dono daquele rancho, né, eu sempre penso no homem de câncer. Ele tem um lado mais durão, mas ele guarda com todo aquele durão ali, do caranguejo, né, da carapaça dura, toda uma sensibilidade e um amor pela terra, né, pelo amor pelas mulheres da família. E são os homens que vão tratar as mulheres diferentes dos homens, tá? São homens que vão tratar as mulheres geralmente como uma coisa mais frágil mesmo. Amam ter filhas mulheres. Geralmente os homens de câncer de lua adoram filhas mulheres para eles poderem, né, dar vazão a esse lado. São muito sensíveis, são emotivos, são chorões, sim, mas eles não choram com qualquer pessoa. Geralmente um homem canceriano clássico com lua no ascendente, ele vai chorar com aquela pessoa que ele confia, né? Geralmente a mulher, a mãe, enfim. São pais, mães, né? Eles gostam de criança, gostam de bebês, gostam de trocar fralda, gostam de cuidar dos filhos, né? Facilmente entram nessa posição de serem os cuidadores e protetores muito fortes. Porém, são homens que são um pouco ensimesmados. Se fica chateado com você, não vai te falar, você vai sentir na frieza com que ele vai te tratar, né? Ele vai calar a boca e vai fazer a cara feia. Esses são os homens da água, tá, gente? Principalmente de câncer por causa da lua. Eles são regidos de lua. Então, se eles estão muito calados, eles estão chateados, dá um tempo pra eles, né? Não fica ali em cima. Guardam rancor. Homens da água guardam rancor. Então, homens de câncer guardam rancor. E podem ser, sim, facilmente magoados. Isso eu não vou falar. Homens de Plutão, os homens de Escorpião. Aí a gente entra naquela galera que é corrigida por Marte, tá, gente? Os escorpianos também têm a regência de Marte. Então é Plutão e Marte. Pensem nesses dois bad boys regendo um signo. Ao mesmo tempo que Escorpião é um signo da água, ele também tem uma presença muito forte de Marte, né? De ação, de agressão. Então, só que é um passivo agressivo, né? Geralmente os homens que têm muito Escorpião e Plutão no mapa, eles são de segredos. Eles gostam de manter segredos sobre o que eles fazem, sobre o que eles são, sobre o que eles pensam, sobre o que eles sentem. Você não sabe nada desses caras, né? Eles escondem muito bem aquilo que acontece dentro deles, são muito intensos. A regência de Plutão traz ali um conhecimento da natureza humana muito forte. Então esses homens, eles têm uma capacidade de perceber o que os outros sentem, de manipular o que os outros pensam e sentem. Isso não é algo negativo necessariamente, ele pode usar isso para o mal, mas não quer dizer que isso em si seja ser mal, tá? Ter essa habilidade. Geralmente são homens que se interessam pela natureza humana, pela psique humana, né? Gostam de ir para áreas de investigação, crimes, psicologia, né? Ou até mesmo, gente, né? O mundo ali o submundo, né? Pode ser o crime, pode ser o submundo da investigação do crime. 007 era um escorpiano, pra vocês terem uma noção, né? Eles gostam de investigar. Então, o que é atraente para um homem de Plutão, Escorpião? Os mistérios da vida, né? Se ele pode investigar a ciência, tudo que pode ser investigado, tudo que pode ser... a gente pode ir tirando, né, as camadas e ver do que é feito realmente. Você encontra Escorpião, médicos, cirurgiões, cientistas, todas aquelas místicos, né, todas aquelas profissões, aquelas áreas de conhecimento que envolvem muita investigação, podem ser especialistas em coisas, são homens muito focados, muito determinados, tem uma resiliência, uma regeneração muito grande no homem de Escorpião, Plutão. Porém, são homens que, como todos os signos da água, podem se ressentir, né? Mas não vão, também como outros signos da água, falar pra você, mas vão te ferrar. No momento em que ele puder, ele te ferra, né? Essa é uma energia que você vai encontrar nos homens e nas mulheres de Plutão e Escorpião, tá, gente? O veneno precisa sair. Enquanto o veneno não sai, eles não ficam bem, tá? Então, assim, são homens extremamente sedutores porque são misteriosos e o mistério tende a ser atraente,
né? O mistério é uma coisa que seduz, não saber tudo sobre alguém. Homens que têm Sol em Escorpião, Lua em Escorpião, Marte em Escorpião. Os homens com Marte em Escorpião são criaturas extremamente plutonianas, tá? No sentido de que eles não revelam tudo sobre a vida deles. Às vezes você não sabe, você tá saindo com aquela pessoa e você não sabe muita coisa sobre ela. São homens que têm uma tendência muito grande à parte sexual, né? Tem atração pelo universo do sexo, tem atração pelos segredos da sexualidade. Escorpião tem essa coisa o homem de Escorpião tem essa coisa da possessividade também, principalmente porque eles não querem ser traídos, né? Escorpião é aquele medo de ser passado para trás, essa coisa de achar que todo mundo tem alguma coisa que está escondendo, pode gerar uma desconfiança e um excesso, né, de ciúmes dentro de um relacionamento, né? Também essa coisa de possuir o outro, de ter uma relação extremamente, né, de se misturar com o outro, pode às vezes ser um pouco abrasiva para quem lida com um homem de Escorpião, né, no sentido de que você não consegue ter o seu espaço, né? Os homens que têm a energia de Plutão forte no mapa, eles querem de muitas maneiras dominar aquela pessoa com quem eles estão num relacionamento. E a gente entra talvez num dos pontos mais complicados de Escorpião, do homem de Plutão e Escorpião, que é o jogo de poder. É ver a vida como se a vida fosse um jogo de poder, como se os relacionamentos fossem um jogo de poder. E isso geralmente gera, né, relações um tanto disfuncionais, às vezes, na vida do homem que tem muito Escorpião no mapa, ou para a pessoa com quem ele se relaciona, ok? Então é importante para o homem que tem muito Escorpião, que tem Marte em Escorpião, que tem Marte em aspecto a Plutão, que tem Sol em Escorpião, né, que ele não queira ter poder sobre as outras pessoas, né? Que ele não ache que a vida é sobre estar sempre fazendo um jogo com o outro, sobre quem revela mais, quem é mais vulnerável, né? Como que eu posso dominar você a partir das suas emoções, dos seus sentimentos, enfim. E o último signo da água, que é Netuno, né? O signo de Netuno, a gente tem os homens de Peixes, Netuno. Então aqui a gente tem os homens dos sonhos, os cavalheiros no cavalo branco. O homem que tem muito Peixes ou que tem muito Netuno no mapa, ele se apresenta muitas vezes como uma figura encantadora. Parece que aquilo ali saiu de um livro de romance, né? Sabe Razão e Sensibilidade? Como é que era o nome dele? Senhor Willoughby. Sabe o Senhor Willoughby? Isso é só para quem já assistiu o filme ou leu o livro Razão e Sensibilidade. É o cara que vem para salvar você, né? E aí você fica, gente, existe. Aí depois você tropeça e cai com a cara no chão. Você descobre que era tudo mentira. Gente, estou brincando. O que eu quero dizer é que o homem de Peixes, ou o homem que tem muito Netuno no mapa, às vezes ele se identifica com esse papel do salvador, né? Do sacrificial, daquele que vai ser o príncipe encantado. Gente, não só Peixes, tá? Mas Netuno muito forte no mapa de um homem. O que acontece é que depois ele não consegue bancar essa imagem que ele criou para ele mesmo. Porque uma coisa que Peixes e Netuno traz para um mapa é confusão, né? Principalmente para os homens. É muito difícil, gente, ser um homem com muito Peixes no mapa, porque Peixes é um signo muito passivo. É um signo muito, sabe, relax. É um signo que às vezes faz com que o homem que tem essa preponderância no mapa, ele se sinta muito sem estamina, muito sem vigor, né? Então, não todos, ok? Deixar bem claro, mas se você tem muito Peixes no mapa de um homem, ou se você tem Netuno fazendo, ele pode se sentir muito castrado às vezes da sua energia mais bélica, né? Da sua agressividade. Isso gera uma irritação interior também. São homens extremamente artísticos, são homens muito ligados à beleza, têm uma sensibilidade enorme para música, são grandíssimos compositores, pintores, desenhistas, cantores, né? Você vai ver homens de Peixes, homens de Netuno em todas as artes e em muita quantidade,
né? Eles têm uma sensibilidade, têm uma empatia muito grande. A única coisa que realmente a gente tem que entender sobre peixes é que muitas vezes ele mesmo não se entende. Então, ele tá aqui e amanhã ele não tá, porque ele achou que ele era para estar aqui hoje, mas daqui a 2 dias ele já não acha mais e ele foi embora. É o peixinho, né? Então, essa inconstância dos homens de peixes pode ser uma coisa bem difícil para uma mulher lidar dentro de um relacionamento, né? E também para outros tipos de relacionamentos não é muito fácil, né? Uma coisa que pode acontecer é um dia o cara quer, outro dia o cara não quer, enfim. Hoje ele quer você, amanhã ele quer a outra ali. Então, essa inconstância, essa dificuldade de saber o que quer, essa indecisão, muitas vezes atrapalha a vida do homem de peixes ou do homem que tem muito Netuno no mapa e de outras pessoas ao redor dele também. Mas é um planeta que traz realmente uma associação muito grande com o ideal. Ele quer ser idealizado. O problema é depois carregar toda aquela idealização que foi jogada sobre ele. Meus amores, lembrando que é um vídeo para diversão. Eu não falo, eu não vou fazer esse tipo de comentário quando eu tô fazendo um mapa astral, por exemplo, porque eu tô vendo uma pessoa na sua totalidade. E aqui a gente tá brincando de falar sobre astrologia, porque a astrologia é coisa séria, né? E um mapa astral é uma coisa muito séria, que geralmente leva ali 2 horas, 1h30, 2 horas para eu falar num áudio, quando eu tô fazendo para um cliente meu. Então, não dá para você achar que um vídeo de YouTube vai ser justo com cada pessoa. É só uma referência leve, mas pra gente realmente se divertir aqui na internet com a astrologia. Se você quer entender, se você é homem, se quer entender o seu mapa, procure um astrólogo, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.